Boa noite a todos, senhoras, senhores. Agradeço muito o convite do amigo Teru por nos dar a chance de falar aqui essa noite sobre um tema tão empolgante, que diz tão de perto as nossas vidas, né? A nossa expectativa de vida futura, como é que nós vamos viver depois da vida laboral, na nossa aposentadoria. Vou falar menos da São Paulo Previdência e mais do futuro dela, né? Vamos falar dos problemas que nós temos hoje na Previdência, não só do Brasil, de São Paulo, do Brasil, e também em quase todos os lugares do mundo. Vocês, quando veem noticiários internacionais, é comum ver os problemas que surgem lá na Grécia, na Espanha, Portugal, na Itália, etc. E sempre um dos focos principais de cortes de gastos públicos se referem à Previdência, né? Sempre estão cortando benefícios, aumentando idades de aposentadoria, aumentando contribuições. Tudo isso por quê, né? Isso nós vamos tentar hoje inserir dentro de um contexto. Esse contexto mundial, o que nos afeta, o que diz respeito aqui à nossa vida e como afeta a São Paulo Previdência e especialmente ao servidor público do Estado de São Paulo. Essa é a nossa missão aqui hoje. Eu vou ter que aprender a mexer com o bichinho aqui, que não... Bom, em primeiro lugar, nós temos que conceituar do que é que nós vamos falar essa noite, sobre Previdência. Porque no artigo 12 da Constituição Federal, trata da Seguridade Social. Aliás, eu tenho sorte e azar ao mesmo tempo, de que o relator da Seguridade Social, na época da Constituição, chamava-se Geraldo Alckmin. Então, quando vou tratar desse tema com ele, ele sempre me diz: não vem me enrolar não, que eu entendo disso, eu fiz até curso para entender de Previdência, para a gente poder relatar direitinho. Mas o conceito de Seguridade Social, ele abrange a Seguridade, a Previdência, a Assistência e a Saúde. Então, dentro desse contexto de Seguridade Social. É a cadeia de proteção social que a sociedade põe para proteção, principalmente dos mais desvalidos da sociedade. Por exemplo, assistência, quando agora estão discutindo novamente dar uma aposentadoria ou aumentar a aposentadoria ou diminuir o tempo de contribuição da aposentadoria, por exemplo, da dona de casa. O trabalhador rural que recebe uma aposentadoria sem nunca ter contribuído. Não é questionável a justiça desse procedimento. É um procedimento correto, só que está no âmbito da assistência social e não da previdência social. Porque a previdência social tem que ser um sistema autossustentável, ou de acumulação de recursos, ou de repartição de recursos, de forma que uma geração pague pela outra, ou uma geração acumule para si própria para o futuro. Mas a assistência, por não ter contribuição, ou não ter contribuição suficiente, ela não entra. Ela deveria estar em outra caixinha do orçamento e não misturada. Muitas vezes se fala em déficit na Previdência e o déficit está vindo daqui ou principalmente da área da saúde, que também é uma outra fonte grande de déficit. Bom, a Previdência Especial do Setor Público, como eu disse, ela se baseia em dois sistemas básicos. Repartição simples. Repartição simples é aquilo que uma geração contribui para o pagamento da geração que está aposentada. Então, arrecada-se contribuição dos atuais
que estão na ativa, arrecada-se um pouquinho de contribuição dos que já estão aposentados, que eles só contribuem acima do teto do regime geral, o patronal vem com sua parte, e aquilo que faltar para pagar a aposentadoria da geração anterior, o Estado é obrigado a contribuir. Isso chama-se insuficiência financeira do sistema, que nós vamos voltar daqui a pouco. Mas é um sistema que se baseia na aposentadoria daquela geração que já se retirou, em geral com o último salário, depois de determinado tempo de serviço, etc. A capitalização, por outro lado, é um sistema diferente. Ele é mais os fundos de pensão que durante 20, 30, 40 anos vão acumulando os recursos, vão aplicando no mercado financeiro, para que no momento que a pessoa vai aposentar, tenha recursos suficientes para financiar a sua aposentadoria até o prazo pactuado de recebimento. Isso se chama, então, capitalização, que pode ser, no caso mais comum, é chamado de benefício definido, porque é igual o da repartição. A pessoa sabe, no momento que está no período laboral, que ela vai aposentar com o último salário. O último salário será o seu benefício na aposentadoria. Tem agora as regras de transição, da média, etc., mas isso é só algum complicador a mais. Mas, por definição, são dois sistemas que se baseiam na última remuneração do servidor. E estes dois sistemas, eles têm um problema, que é levar a déficits crescentes. Eu vou me aprofundar a seguir em algumas razões desses déficits. Fenômenos demográficos, de longevidade, de fecundidade, entrada tardia no setor público, por exemplo, principalmente em épocas de crise no setor privado, as pessoas fazem concurso público para ter uma garantia de emprego, de aposentadoria, entram no setor público com 45, 50 anos e tendem a aposentar com o último salário também. Ou aposentadorias precoces, em carreiras que têm menos tempo de contribuição do que seria necessário para capitalizar aquilo que precisa para pagar a sua aposentadoria, e principalmente algumas incertezas de tetos constitucionais. O que eu quero dizer com isso? É um exemplo que eu vou mostrar, que nós fizemos um cálculo atuarial, aparecia um determinado déficit no setor público do Estado de São Paulo. Repetido este mesmo cálculo 2 anos depois, houve um crescimento bastante significativo no tamanho do déficit. O que tinha acontecido? Vários fenômenos, mas o principal deles tinha sido o aumento do salário do governador, né? Então, o salário do governador, ao subir de 14.800 para 18.800, destampa todo mundo que está preso nesse teto, seja nativa, seja aposentado, seja pensionista. E assim valem para todos os outros tetos dos outros poderes. Isso também leva a problemas, imediatamente reflete na Previdência esse tipo de fenômeno. Como tudo tem a garantia do setor público, no final das contas, quem paga é a própria sociedade. Bom, a questão que se coloca é a sociedade pode e quer continuar pagando esta conta, né? Continua bancando esse déficit, e até quando isso é possível? Bom, e aí começa o primeiro tema que nós vamos abordar aqui, o envelhecimento populacional. Já dados da ONU demonstram que no Brasil, no ano 2010, que nós estamos agora próximos dele, tínhamos já 10% da população acima de 60 anos, né? E para 2050 a projeção é perto de 30% da população com 60 anos, acima de 60 anos. A população do Brasil envelhece cada vez mais rápido. Vou mostrar a seguir esses dados.
dados do censo de 2010 revelam um progressivo declínio dos níveis de fecundidade da mulher brasileira e redução da taxa de mortalidade. E um alerta, né? A última década, o grupo etário até 25 anos, a faixa de baixo da pirâmide etária, diminuiu, enquanto todos os outros aumentaram. Vou mostrar isso em gráfico. A pirâmide, que tanto se fala, a pirâmide etária brasileira nos anos 80, tinha exatamente a cara e a forma de uma pirâmide. De um lado os homens, do outro lado as mulheres, em cima os mais idosos, acima de 60 anos, e embaixo os mais jovens, principalmente os abaixo de 14 anos, que ainda não estão na fase laboral. Éramos considerados um país de jovens, né? Era um país de grande futuro, que tínhamos uma juventude muito grande. De 1980 até 2010, esta forma já mudou, parece mais uma pera do que uma pirâmide, e a projeção para o futuro, 2020, 2030, 2040, 2050, posso continuar, não tenho dados, mas poderíamos continuar projetando, admitindo certas hipóteses. Vocês percebem que o topo da pirâmide começa a ser maior do que a base da pirâmide. Então, nós teremos mais pessoas aqui acima dos 60 anos do que pessoas aqui embaixo, abaixo dos 14 anos. Esse é um fenômeno brasileiro, são dados do IBGE, estudos do IBGE. São fenômenos que estão acontecendo hoje em muitos países do mundo. Na Europa, muitos países têm esse fenômeno. Na Rússia, por exemplo, é um país que tem decréscimo populacional por conta de vários fatores que eu vou mencionar. Alguns países só não têm decréscimo populacional por conta de migração, mas esse é um outro problema à parte. Aqui em São Paulo, especialmente na nossa São Paulo, o número de paulistanos com mais de 60 anos subiu de 35% e chegou a 1.300.000 pessoas aqui na cidade de São Paulo. O número de filhos por mulher na capital caiu de 2,2 para 1,9, caiu 14%. Quais são as previsões? Para 2017, esse índice será 1,64, o que vale hoje a países europeus, dentro de 6 anos, nem isso, 5 anos. Em 2024, o total da terceira idade, né, quase muitos daqui, inclusive eu, 2.200.000, será maior do que o das crianças, que terá 2.130.000 crianças em São Paulo. Quais as consequências disso? Primeiro, nós temos alguns fenômenos aqui, e para quem já assistiu, perdão da repetição da piada, mas temos 3 pessoas competindo, essa é uma foto real, o Tom Rice, de 81 anos, o Robert Bruce, de 81, o Edward Cox, de 82 anos, competindo nos 100 metros rasos. Né? Pessoas de 80 anos de idade competindo aí numa prova dificílima como é os 100 metros rasos. Não devo comentar que terminaram a prova em 10 minutos e 15 segundos, mas pelo menos correram. Estão vivos, com balão de oxigênio no final e etc. E aqui nós temos a figura de várias pessoas que vocês certamente conhecem, a maior parte delas. A maravilhosa, desculpa, não era para estragar a minha piada, mas sempre maravilhosa Catherine Deneuve, eu sempre horroroso Mick Jagger, o Ralph Lauren, Sophia Loren, o Clint Eastwood, é um ator maravilhoso, diretor melhor ainda em plena atividade. E o que eles têm em comum? Qual é o comum entre eles, né? É exatamente a idade. Veja que todos eles estão próximos ou já passaram dos 70 e estão na casa dos 80 anos.
Então, o que nós estamos querendo demonstrar com isso? O conceito de idoso aos 60 anos, ele está ultrapassado. Eu mesmo já sou sexy, já estou nos anos 60, e me sinto mal de parar na vaga de idoso, né? Porque afinal de contas eu não estou tão aleijado assim para ter que não poder andar um pouquinho. Mas esse conceito de idoso é ainda conceito de 30, 40 anos atrás, onde nossos pais, nossos avós, aos 60 anos eram pessoas idosas. Nossas vovós, 60 anos, mal saíam de casa. Se saíam, eram domingos de preto para ir à missa, né? As vovós de hoje, de sábado à noite, vestem um vestido bonito e vão para o baile da terceira idade. Os conceitos mudam, né? As idades agora, aquele que era idoso aos 60, essa barreira está mudando para os 60, 70 anos. Se Deus quiser, a gente ainda não chegou lá, que continue progredindo. Bom, então por que falar mudança na Previdência, né? Exatamente por conta dessa alteração na estrutura populacional brasileira que eu mostrei, isso causa imediato impacto na Previdência, né? Enquanto nos anos 40 existiam cerca de 31 contribuintes para cada beneficiário, já nos anos 80 essa relação despencou para 2,9. A expectativa de vida aqui nos anos 40 era pouco superior ao nascer, né? A expectativa de vida sempre ao nascer era pouco superior a 50 anos, 55 anos. Hoje, a expectativa de vida de alguém ao nascer já é superior a 80 anos. Existem estudos aqui no próprio Hospital das Clínicas em São Paulo, vocês devem ter lido isso. Um grupo de recém-nascidos que estão sendo acompanhados por estudos de DNA, qual é a propensão a essas pessoas a terem determinadas doenças para serem tratadas já antecipadamente. A expectativa de vida dessas 1.000 crianças já é superior a 100 anos. Vocês devem ter visto na revista Isto É, há poucas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, estudos de Harvard, de MIT, etc., renomados institutos de pesquisa, mostrando que daqui a 30, 40 anos vai ser comum a troca de órgãos, né? O coração não funciona mais, põe um artificial no lugar. E troca até de partes do cérebro. A gente ouve isso, lê isso, a gente acha até ficção científica, mas são institutos renomados que estão prevendo esse tipo de coisa. E a expectativa de vida começa a se falar em 150 anos. Eu não consigo imaginar hoje alguém vivendo 150 anos. Eu nem gostaria de viver 150 anos, mas é a perspectiva. Agora, nesse ritmo de relação de pessoas trabalhando e pessoas aposentadas, dá esse fenômeno. Esse fenômeno do envelhecimento gera isso. Tem sempre cada vez mais pessoas aposentadas em relação àqueles que estão na ativa. Se esse ritmo for mantido, em 2040 haverá menos de um contribuinte para cada ativo na sociedade. Aqui no Estado de São Paulo, no setor público do Estado de São Paulo, a relação é de 1,2. 1,2 nativa para cada aposentado ou pensionista. Números de 2011 para vocês terem uma dimensão do problema. Na São Paulo Previdência, que é o órgão gestor único do Estado de São Paulo, centraliza todas as aposentadorias e pensões. Em 2011, ela teve contribuições dos servidores ativos 2,2 bilhões, inativos e pensionistas somados 500 milhões, a contribuição patronal de 4,5 bilhões, para fechar o total da folha de pagamento, que foi no ano passado 16 bilhões e 700 milhões,
o Estado teve que aportar mais 9,5 bilhões. Enquanto o Estado tiver capacidade financeira para fazer esse aporte, está tudo bem. O problema é que este desequilíbrio será cada vez maior no futuro. Temos uma tabela onde o atuário fez o cálculo, onde mostramos esses 16,7 bilhões comparado com a folha dos servidores ativos. A comparação mostra que esse número representa 82% da folha dos ativos. Então, a folha dos ativos é 100, a dos aposentados e pensionistas é 82. A projeção para o futuro mostra que daqui 20 anos ela será 200% da folha dos ativos. Essa é a progressão. Então, é disso que nós estamos falando. São esses problemas que nós temos que enfrentar no futuro. Infelizmente, na Previdência, enfrentar um problema que vai acontecer daqui 20 e 30 anos depende de decisões que nós vamos tomar hoje. Nós hoje, eventualmente, criticamos alguma coisa no sistema de previdência que nós temos por decisões que foram tomadas 30, 40 anos atrás. Certamente, no futuro, daqui 30, 40 anos, as pessoas vão criticar as nossas decisões de hoje porque erramos nas nossas previsões de alguma forma. Mas, enfim, não podemos continuar no ritmo em que estamos seguindo. Então, qual é a saída? O que fazer, né? Aí, uma das soluções é a adoção da previdência complementar para o servidor público. Isso é uma grande novidade. Então, o Fleury, o governador Alckmin, um dia de manhã levantou e teve uma brilhante inspiração: vou criar a previdência complementar do servidor público. Não é nada disso. Nos anos 70, as principais estatais brasileiras fizeram exatamente esse movimento. Já até aqui no estado de São Paulo, a gente pega a Fundação CESP, em 69, criou a sua Fundação de Previdência Complementar. A Previ já tinha um Montepio, transformou em fundação nessa época, onde a legislação modificou. A Petros, que eu presidi, é dos anos de 1970, a Valia, a FUNCEF, são todas dessa época. São grandes estatais brasileiras, algumas já nem são mais estatais, mas que criaram seus fundos nesse período, há 40 anos atrás, portanto. E elas têm patrimônios acumulados hoje, a Previ, que é a maior de todas, 145 bilhões de reais de patrimônio acumulado para fazer frente aos seus benefícios previdenciários. Muito bem. Este conjunto de fundos acumula hoje 265 bilhões de reais e atende a 225 mil assistidos. Eu gostaria que vocês se lembrassem um pouquinho só desses dois números. 265 bi de patrimônio e 225 mil atendidos, assistidos. Bom, foi uma decisão do governo da época de não fazer previdência complementar. A decisão dos governos, tanto federal como estadual como municipal, era o contrato de trabalho com o servidor previa isso, que na sua inatividade ele continuava na folha de pagamento. Era este o contrato, não há nada que criticar nisso, era o modelo da época. E então o servidor, ao preencher os requisitos de aposentadoria, a chavinha mudava de 1 para 2, de ativo para inativo, e pronto, continuava na folha sem nenhum outro problema. No caso do Estado de São Paulo, se ele tivesse feito um fundo, ele teria hoje um fundo de 285 bilhões de reais. Transformado em dólar, para uma comparação que eu vou fazer a seguir, 165 bilhões de reais. De dólares, perdão. A gente imagina
que os 285 bilhões que não foram aportados no fundo de pensão do servidor público do Estado de São Paulo, ele não está, portanto, aplicado no Bradesco, no Itaú e por aí. Ele está aplicado em escolas, em hospitais, em estradas, etc. Temos que pressupor que o dinheiro foi bem aplicado, não podemos partir de outras ideias, mas, enfim, o Estado usou esse dinheiro de alguma forma, por isso temos a infraestrutura que temos. Não tivesse o Estado esse dinheiro nas suas mãos, talvez tivéssemos uma infraestrutura bem pior. Agora, este patrimônio, se nós compararmos, a gente vai olhar para o mundo e ver que os maiores fundos de pensão do mundo são de servidores públicos. Então não é nenhuma novidade, absolutamente nenhuma. Vocês olham aqui do Japão, da Noruega, da Holanda e por aí afora, principalmente um fundo de pensão, Calpers, que todo mundo acha um modelo de fundo de pensão, é o dos funcionários públicos da Califórnia. Nós estaríamos aqui bem coladinhos no fundo de pensão dos empregados, dos servidores públicos da Califórnia, se fôssemos um fundo de pensão. Essa é a comparação que deveria ser feita. Bom, mas não foi feito assim, o modelo foi outro. Não há que se criticar uma decisão de 40 anos atrás. Vamos ver o que nós vamos fazer agora para o futuro. Primeiro lugar a se olhar é a Constituição brasileira. O que diz a Constituição a esse respeito? A Constituição, em seu artigo 40, ela fala que para os servidores titulares de cargo efetivo, tanto da União, dos Estados, inclusive suas autarquias e fundações, é assegurado um regime de previdência de caráter contributivo, etc. Mas o importante está no artigo 14, no parágrafo 14, que eu vou ler de uma maneira diferente, que o Estado pode fixar para os seus servidores um teto de aposentadoria e de pensão igual ao do regime geral, que hoje é 3.900 e pouquinho, desde que crie previdência complementar. Então há uma condicionante, desde que crie a previdência, institua o regime de previdência complementar, ele pode colocar um teto da sua responsabilidade em pagar benefícios previdenciários. Bom, então, em resumo, o que diz esse artigo 40 da Constituição? Que nós vamos ter uma previdência básica, que vai até 3.916,20 centavos, que vai ser o âmbito da São Paulo Previdência. E vai ter uma previdência complementar para aqueles que desejarem, porque é opcional aderir a esse sistema, mas sem ele não há complementação de remuneração acima do teto. Então, quem aderir terá a previdência complementar. E esse será o mundo da São Paulo Previcom, a Previdência Complementar do Estado de São Paulo. Então, quem se aposentar daqui 35, 40 anos, receberá a sua aposentadoria de duas fontes. Uma fonte da São Paulo Previdência, até aqui, a outra fonte da Previcom, a parte complementar. Bom, quem vai participar desse novo regime? É importante fixar isso. É apenas quem entrar no serviço público após 23 de 12 de 2011, que foi a data da publicação da lei. Ou seja, só atinge os novos servidores que ainda estão entrando ou vão entrar no serviço público. Não atinge os antigos servidores ou aposentados e pensionistas, muito menos. Ele vai trabalhar e contribuir para a Previdência durante os tempos definidos na Constituição. Hoje, nós falamos em 35 anos de contribuição. Dados aqueles fenômenos de longevidade que nós vimos,
como será o mundo daqui a 40 anos? Né? Qual será a expectativa que as pessoas terão de aposentadoria? Continuará sendo, não, eu quero aposentar aos 60 anos porque eu quero ir pescar? Talvez não. Talvez tenha mudado tanto o mundo nessa época que as expectativas são outras. E nada contra, eventualmente, trabalhar até um pouco mais para ganhar mais. Essa é uma diferença fundamental que eu vou tentar explicar a seguir. Perspectiva de aposentadoria, então, se nós estamos aqui em 2012, é a partir de 2047. A idade de aposentadoria atualmente 60 para homens, 55 para mulheres, são as regras atuais. Como serão daqui 40 anos? A maior parte dos países do mundo, principalmente os países europeus, que têm as dificuldades que nós já mencionamos, essa idade, essa diferença de tempo de contribuição e de idade de aposentadoria entre homens e mulheres já foi eliminada, já não é mais assim. Vamos deixar bem claro como é o modelo. Primeiro, no modelo atual, alguém que ganhe R$ 7.400 contribui 35 anos, paga 11% sobre esse total aqui, ou seja, paga 814, aposenta com no máximo 100% do último salário. Eu queria até lembrar aqui que a regra para a maior parte dos que estão na ativa ainda, é a média, né? Não é nem mais o último salário. Mas tem determinados fenômenos que estão acontecendo com a média que, ao calcular a média, você pega os salários desde 94, corrige pelo IPCA até hoje, pega os 80% maiores e calcula essa média. Normalmente está dando mais do que o último salário. Por quê? Porque nem todas as categorias tiveram correção integral da inflação durante todo esse tempo. Então, acaba que aquela luta tão grande pela integralidade e paridade, acaba que quem está aposentando pela média está aposentando com o último salário, só que ele também tem uma correção automática pela inflação, coisa que nem todos os aposentados pela paridade têm. Bom, contribui depois de aposentado? Sim, acima do teto do regime geral ainda tem uma contribuição do aposentado e do pensionista. No novo modelo, mesmo 7.400, 35 anos, ele paga 11% até o teto, ele paga 406,90. E acima do teto, 7,5%. Eu quero chamar bem a atenção daqui, porque houve uma confusão na Assembleia a respeito desses números, que os deputados insistiam em somar os dois números. Diziam que a contribuição a partir de agora seria 18,5%. Não é nada disso. Até o teto, até uma parte, é 11%, acima disso é 7,5%. Então, na somatória da contribuição, na realidade, dá 9,24%, quanto aqui é inferior à contribuição que tem hoje. Nos cálculos atuariais, nos simuladores, que inclusive vão estar disponíveis no site da Previcon, quando aprovado, cada um vai poder simular, ele tem indicado que a aposentadoria tem dado próximo de 100%. Ou quando falta muito pouco. E não tem contribuição depois de aposentado. Então, o salário líquido é certamente maior do que era aqui. Tem um efeito até de imposto de renda, que a gente nem pôs na conta aqui, que é muito complicado, mas em resumo do resumo, o imposto de renda neste modelo aqui tende a ser menor do que neste modelo aqui. Então, o salário líquido certamente será maior. Quais são os nossos números? Qual é o nosso universo? Nosso universo hoje, em dezembro de 2010, eu preciso atualizar, o atuário está fazendo o cálculo atuarial exatamente nesse mês, até o final de março ele está pronto, é que nós tínhamos 539 mil servidores ativos no regime próprio e 431 mil aposentados e pensionistas. Daqui
é que sai aquela relação de 1,2, né, ativos para cada aposentado e pensionista. E temos mais 120 mil, aproximadamente, seletistas no Estado. A grande maioria, obviamente, professores. A Lei 500, a famosa Lei 500. Mas perto de 17 a 20 mil desses seletistas também recebem acima do teto do regime geral. Bom, qual é o problema com esses números todos? O problema é que o atuário, de novo, faz as contas e vê quanto tempo de contribuição já tem, quanto tempo ele traz da iniciativa privada, enfim, quanto tempo falta para a aposentadoria. Na média geral, é uma média, daqui 12 anos, esses 539 mil ativos estarão aposentados, somando-se aos que restaram, obviamente, daqueles 430 mil já aposentados. Vocês veem, daí é que surge aquela massa que vai gerar uma folha de pagamento de 200% em relação aos ativos. Quando a gente fez o projeto de lei, mandamos para a Assembleia, a gente tentou incluir um artigo criando o GEAP, que seria o Grupo de Extermínio de Aposentados e Pensionistas, mas não passou, então não há como evitar esse fenômeno, né? Então nós teremos cada vez mais aposentados. Por quê? Os atuais aposentados vão viver mais, porque a medicina está progredindo, a cura das doenças é cada vez mais eficiente. Os atuais da ativa vão aposentar, vão viver mais, e, portanto, a massa de aposentados será imensa. Quando eu mostrei para o governador Alckmin aquela tabela lá mostrando os 200% daqui 20 anos, a expressão que ele usou falou, coitadinho do governador que tiver aí nessa época, né? Mas não é, foi uma expressão, uma reação só assim de brincadeira, porque tanto se preocupou com o fenômeno de que está tomando uma providência, né? Ele poderia dizer, bom, vai estourar no meu governo? Não, então deixa para o futuro. Não, ele tomou a providência e mandou o projeto de lei para a Assembleia. Mais uma vez, para ficar muito claro, nós temos uma massa de funcionários que entra no setor público e aposenta no setor público abaixo do teto do regime geral. A grande massa de servidores da educação, da saúde, etc., está nessa faixa. 70% dos servidores estão nesse âmbito aqui. Esta massa vai continuar no regime de repartição simples, vai continuar com 11,22 de contribuição, exatamente como é hoje, não muda nem para os novos, nesta faixa não muda nada. Tem servidores que entram e aposentam acima do teto. Para esses, eles vão contribuir até o teto com 11,22 e acima do teto com 7,5. Né? E tem um pequeno grupo de servidores que entram um pouco abaixo do teto e aposentam acima do teto e cruzam essa linha em algum momento da carreira. Né? Mas, arredondando os números, 30% dos servidores apenas é que serão atingidos, dos novos servidores, é que serão atingidos pela mudança da regra previdenciária. Então, resumindo, previdência complementar só para novos servidores. Não implica nenhuma mudança para antigos servidores. Para 70% dos servidores também não haverá nenhuma mudança com a implantação da complementar. É uma resolução do governador de não mexer com expectativas de direito, com direitos adquiridos, porque no parágrafo 16 da Constituição, do artigo 40 da Constituição, há a previsão de migração da massa antiga para o novo modelo, que foi feito na União, mas não foi adotado no Estado de São Paulo. Então, os antigos não mexem absolutamente nada.
e para esses 30% a possibilidade da capitalização e o futuro delas fica independente da capacidade financeira do Estado. Se um dia o Estado não tiver mais capacidade de honrar o seu compromisso, o dinheiro dessas pessoas, pelo menos acima do teto, estará separado. Para o participante, tem alguma vantagem nesse novo modelo? A grande vantagem é que cada um pode planejar o seu futuro, modificando até a taxa de contribuição. A contribuição é paritária até os 7,5, 7,5, mas a pessoa pode decidir, bom, eu vou pagar os 11 que eu pagaria normalmente se tivesse no modelo antigo. Ou, ao longo da carreira, algum dinheiro extra que entra, ou de um 13º, ou de um bônus, alguma coisa, faz um aporte extraordinário no fundo. Vende a casa na praia ou a chácara que ninguém mais quer ir e faz o aporte no fundo. Enfim, tem várias maneiras de a pessoa planejar de forma que depois ele pode aposentar com 150%, 200% do último salário, porque aqui não se fala mais em tetos. Tá? A aposentadoria e a pensão é fixada pelo saldo da conta individual. Quanto tiver acumulado lá que vai se fixar a remuneração. Se acumulou muito, vai sair com rendimento elevado, sem nenhum problema. A portabilidade dos recursos, né, formados pela contribuição normal e extraordinária, e alguma parte das patronais, dependendo, se for portabilidade, levar para um outro fundo, leva toda a patronal junto. Vamos supor que alguém trabalhou no Estado 5 anos, fez um concurso para o federal, lá também tem um fundo, ele porta esse recurso para lá e continua acumulando lá. Hoje, se ele sair, ele não leva absolutamente nada. Leva o tempo de contribuição, mas não nenhum patrimônio. O saldo individual é dos herdeiros, o resgate parcial na aposentadoria. A gente fez questão de fixar um limite relativamente baixo para resgate na aposentadoria, porque é um plano previdenciário. Eu estive recentemente num congresso mundial de previdência de servidor público em geral, na Holanda, e para minha surpresa, países que a gente acha muito desenvolvidos nesse campo, cometiam besteiras do tipo: a Bélgica, no momento da aposentadoria, o saldo acumulado na conta eles entregam na mão do funcionário e ele que se vire. Se ele for para Monte Carlo e gastar todo o dinheiro lá, acabou, não tem mais renda, aí ele volta para o Estado pedindo ajuda porque ele não consegue sobreviver. Então, isso não pode acontecer. Então, você permitir um saque de 10%, 15% para a pessoa, sei lá, fazer uma reforma na casa, fazer uma viagem para a Europa que sempre quis fazer, etc., tudo isso ainda é aceitável. Mas a maior parte do fundo acumulado tem que virar renda de aposentadoria. E a possibilidade de participação na governança, isso é extremamente importante e eu vou me deter bastante nesse aspecto, neste gráfico. A fundação, aquilo que está na Constituição, no artigo 40, remete ao artigo 202 da Constituição, que trata da Previdência Complementar. E essa Previdência Complementar está regulamentada por 2 leis complementares federais, 108 e 109. A 109 trata das regras gerais e a 108 as mais específicas de setor público, de estatais e portanto, dos estados e municípios. Infelizmente, ela tem coisas boas e tem coisas que, na época que foram elaboradas, não foi pensado. Ela tem a fundação, tem um conselho deliberativo e um conselho fiscal, uma diretoria executiva, mas ela fixa limites muito estreitos de pessoas nessas caixinhas. Por exemplo, só pode ter 6 pessoas no conselho deliberativo, paritário, 3 do patrocinador, 3 dos participantes. Nós hoje
o Gamba, conselheiro nosso lá na São Paulo Previdência, temos 14. 7 dos participantes, 7 do governo. E mesmo assim, a representação de todo o universo de servidores é restrita, porque não dá para dar representação a todos, por exemplo, todos os sindicatos. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve esse impasse? Nós tentamos ser criativos e, na negociação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Legislativo, etc., que teve muita negociação aí até chegar nesse modelo, nós propusemos, e foi aceito, que cada um criasse um plano próprio. Então tem um plano próprio para juiz, e pode ter um outro plano próprio para funcionários do judiciário. Tem um plano, por exemplo, para fiscais de renda. Tem um plano para procuradores do Estado. Tem um plano para o Ministério Público. Enfim, quantos planos forem necessários serão criados, e cada um dos planos terá um comitê gestor que vai administrar, vai controlar como é que o plano está sendo executado e onde é que o dinheiro está sendo aplicado. De forma que a governança do participante é diretamente ligada ao seu plano de benefício. Não fica só dependente de quem está aqui. E para dar representação, cada comitê gestor vai ter um representante numa jabuticaba paulista aqui, que foi inventado aqui em São Paulo, tem um conselho consultivo, que não está na legislação federal, mas ele é um órgão acessório do Conselho Deliberativo que tem representação de todos os planos que estão ligados aqui. Com esta solução, a gente evitou aquilo que aconteceu no governo federal, que acabou criando 3 fundações diferentes. Uma para o executivo, outra para o judiciário, outra para o legislativo. O legislativo brigou tanto para ter uma fundação própria, depois descobriu que não tem massa crítica para ter uma só, então vai se juntar com a do executivo. Agora estamos discutindo onde é que põe o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da União. Então, talvez crie uma outra fundação para isso. Não é nada disso seria necessário se criasse essa estrutura que permite a convivência de carreiras diferenciadas, cada uma com as suas especificidades. Isso que foi permitido por essa estrutura. Então, só para vocês terem ideia, o Conselho Monetário Nacional ele fixa regras de aplicação de dinheiro, limites de aplicação. Então sai lá uma resolução do Conselho Monetário, por exemplo, dizendo, olha, pode aplicar no máximo 30% em bolsa. Aí vem o Conselho Deliberativo, ao fixar a política de investimento, e fala, não, esse ano está meio ruim, nós vamos aplicar no máximo 20% em bolsa. Um determinado comitê gestor aqui fala, não, para nós é só 10% em bolsa. O outro diz, não, nós não queremos nada de bolsa, só renda fixa. Enfim, a flexibilidade fica enorme quando se divide a gestão de acordo com cada área do governo. Bom, quem são os participantes da Previcon, então? A Lei 14.653 fixou que são os titulares de cargo efetivo, cargos vitalícios efetivos da administração direta, autarquias e fundações, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, seus conselheiros, universidades, Poder Judiciário, seus membros, Ministério Público, seus membros, Defensoria Pública, seus membros. Vocês veem, todos estão abrangidos aqui, inclusive as universidades, que sempre são tão reticentes nesse aspecto. Aliás, a última palestra que eu fiz há 3 dias atrás foi exatamente na Unesp, que já está olhando um plano de previdência para a Unesp. E também foi criado a possibilidade de adesão dos ocupantes de cargo em comissão, declarada de livre nomeação e exoneração, bem como cargo temporário, emprego junto à administração direta e indireta.
Ou seja, dá uma oportunidade aos chamados seretistas ou comissionados puros de ter um plano de previdência. Isso por quê? Porque na Lei Complementar 109, que regula a Previdência, tem um artigo, nós nos baseamos nisso para incluir os seretistas, que diz que os planos de benefício devem ser obrigatoriamente oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. Ora, se o patrocinador é sempre o Estado de São Paulo, através do Poder Judiciário, através do Poder Executivo, através do Poder Legislativo, é sempre o Estado de São Paulo, é o patrocinador. Então, também os seretistas são funcionários deste patrocinador. Bom, qual é a situação atual? Situação atual, a lei foi aprovada, já criou esses fundos, um decreto do governador já aprovou o estatuto da Previcom. Esse estatuto já foi remetido à Previc, que é o órgão fiscalizador do sistema lá em Brasília, no Ministério da Previdência. Os próximos passos: criação do Conselho Deliberativo e Fiscal da Previcom, que deve estar saindo para os próximos dias. Em seguida, o Conselho nomeia a diretoria executiva, instala São Paulo Previcom com início de funcionamento e imediatamente a aprovação dos planos de benefício para oferecer para aqueles que já estão entrando. Já existem servidores entrando no Estado de São Paulo, como passaram em concurso, estão sendo admitidos, só que eles estão agora limitados ao teto, mas ainda não têm um plano de benefício. Muito bem, esse era o plano geral dessa previdência complementar. De novo, repetindo, abrange apenas os novos servidores, não os antigos servidores, e tem um grande futuro pela frente, porque vocês imaginem, daqueles números lá de 530 mil servidores agora na ativa, 30% deles, vamos arredondar, 160 mil, mais ou menos daqui 12, 15 anos, teriam sido aposentados e sido substituídos por novos. Então, a Previcom, daqui a mais ou menos 15 anos, terá os seretistas atuais, 20 mil, mais esse tanto, talvez quase 200 mil contribuintes, o que é muito mais do que tem hoje a Previ, por exemplo, que é o maior fundo de pensão do país. Eu agradeço a atenção, espero ter não aborrecido demais vocês com esse tema complicado, mas me coloco à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.